Bora, Fel, se liga para as últimas informações do Corinthians com a Aline Nascimento, direto do CT Joaquim Grava, trazendo pra gente mais novidades sobre o Corinthians após a derrota na estreia da Sul-Americana, hein? E tem informações importantes sobre Thales Magno, sobre a renovação de contrato de empréstimo, a extensão de empréstimo com o Corinthians. Será que ele vai ficar até o final do ano ou não? No final do vídeo eu trago pra vocês informação importante. Então deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações todos os dias aqui pra Fel Torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o torcedor corintiano não quer pagar o pato, como disse o Ranieri, até porque se a gente for olhar o grupo, né, do Corinthians na Sul-Americana, a gente tem que lembrar que somente o primeiro passa direto para as oitavas de final e o segundo vai para um play-off com o terceiro colocado que chega da Libertadores, então complica um pouquinho mais a caminhada para uma classificação nas oitavas de final, mas o que eu posso falar para vocês é que o clima que há uma semana tava, muito bom por aqui, hoje tá xoxo, sabe, bem morno, não tá legal não. O repórter, o torcedor, a pessoa que acompanha futebol, é uma terapia intensiva, né? Porque tá feliz, tá triste, tá feliz, e você vai assim. Defesa do Corinthians na temporada com 22 jogos, 7 apenas sem sofrer gol e sofreu 23 gols não fala 7, quer arrumar uma briga? Não fala apenas 7 sem sofrer gol, porque 2 jogos aí talvez tenham sido os mais importantes onde ele não sofreu gol. Os 2 jogos da final do Paulista. Acabou o debate. Seguimos o Sport Center, tá tudo bem lá no Corinthians, eles estão super felizes. Essa é uma tarde, uma manhã. Não quer entrar nessa briga, de muita tranquilidade? Não, Bruno, hoje não. Tá bom. Porque então, eu estou bravo assim como o corintiano. Ou o e o corintiano tava bravo mesmo. Claro, pô. Você tava lá, né? Tava lá. O pessoal tava tava feliz. Mas o Bruno Vicari me jurou que ganhar um campeonato paulista acabava... Mas é ele, né? A gente tá falando aqui, né? Mas é ele... Acho que tem um ponto importante a ser dito, né? O Campeonato Paulista já acabou. Beleza. Já está na história. Exato, mas já foi. Ontem, antes do jogo, né? A torcida gritando é campeão. Teve isso lá. Gritando é campeão, é campeão, é campeão. Só que aí... É bom a gente ter esse contato, que o Marra estava na transmissão ontem, a gente estava ali, né? Eu estava acompanhando a transmissão com eles, a gente estava conversando. Teve essa questão do é campeão, mas o meu sentimento ali, assistindo o jogo, era que os jogadores estavam um pouco abaixo do nível de concentração que tem que ter, a pegada mesmo, a vontade, o jogo. Não é vontade, porque eu não vejo como falta de vontade, mas, enfim, estava um pouco abaixo. Aquela mobilização. Aquela mobilização, né? Exatamente. Até também do estádio, aquele clima, o ambiente, enfim. Mas eu achei que estava um pouco abaixo. E aí, logo na primeira jogada, pedra cantada, porque a gente falava no pré-jogo, o Marra lá antes da transmissão começar também citou, que era a bola cantada da bola parada do Huracan. O Léo lá batendo na cobrança de bola parada, no primeiro pau, gol de cabeça. Mais um gol de cabeça sofrido pela defesa do Corinthians. E... o Corinthians estava com muita dificuldade, o Huracan estava bem postado na defesa e o Corinthians estava com muita dificuldade de criar ocasiões de gol. E aí, alguns erros para mim do Ramon Dias, né? Primeiro ponto, tu entrar com o Romero pelo lado esquerdo. Se fosse para entrar com um atacante pelo lado esquerdo, porque ele entrou com o Memphis, recuado de organizador na função do Garro. Memphis virou Garro, né? Memphis virou o Garro. Ontem, e o né? Yuri Alberto pelo lado direito como centroavante e o Romero pelo lado esquerdo. E aí não funcionou. Se fosse para entrar dessa forma, era mais fácil. Aí é a minha opinião, era mais fácil entrar com o Thales. Só que o Thales também, quando entrou no segundo, já outra também. Formação, tá? Sim. Acho que vale a gente destacar, mas o Thales, quando entrou mal ontem no jogo. O Thales, para mim, entrou muito mal na partida. Só que aí é o bom de você ter experiência, como você diz, e você ter a oportunidade, por exemplo, de estar com o Fábio Santos nos bastidores, de você ter a oportunidade de conversar, de trocar ideias. E aí o Fábio Santos estava conversando comigo em relação à entrada do Giovani. A maioria das jogadas do Corinthians de perigo foram construídas pelo Carrijo. Principalmente no primeiro tempo, principalmente pelo lado direito. Só que o Carrijo... Ele estava mais de lado do que normalmente joga. Mais pelo lado direito? Não, então... Ele ocupou o espaço. Ele está ocupando esse espaço de forma recorrente. Não era novidade para mim. O Mateuzinho faz por dentro, muitas vezes o Carrijo fica ali como um ponta. Quando o Corinthians tem a bola, o Carrijo fica como um ponta. E quando o Corinthians não tem a bola, o Carrijo fecha por dentro. Isso está sendo natural. Só que, com as trocas que o Ramon fez no intervalo, ele tirou o corredor do Carrijo.
Por quê? Porque ele botou o Giovani, que é canhoto, de ponta direita. Então ele faz. E aí é o bom. O Fábio Santos foi lateral esquerdo e um grande lateral esquerdo. E aí a gente estava conversando e falou, pô, você facilitou a vida do lateral esquerdo do Huracan. Porque agora você tem o Giovani, ele sabe, ele não tem mais a dúvida de quem ele vai marcar. Se ele vai marcar o Yuri, que pode abrir, se ele vai marcar o Mateuzinho, que pode passar, e no primeiro se ele vai marcar tempo, o Carrijo. Até o Ranieri caiu ali. Exato. No primeiro tempo. Não, ele não tem mais dúvida. O que eu vou fazer agora? Ponta é esse. Eu vou marcar o Giovani. Entendi. Acabou. E é claro que assim... mas o que o Ramon pensou? Não, dá para entender o que o Ramon pensou. O Giovani é um jogador da batida de fora da área de qualidade. Ele corta do lado direito para a perna esquerda, para dentro, abre a possibilidade de bater para gol. E numa dessas sai um gol. E aí o Ramon vai às alturas. Mas, algumas vezes, vamos dar um bastidor. O Jailson sabe também bem o que é isso. Algumas vezes você está em transmissão, você pensa a coisa e você não fala. Porque não deu tempo, o narrador está falando. Apareceu um lance ali na hora e... A Lili e o Vlad, que estavam na transmissão, eles chamam a atenção. Às vezes você também para e pensa assim, não, ok, pode ter sido um momento de jogo, vamos segurar um pouquinho mais para ver. Mas no início do segundo tempo, eu e o Fábio, a gente falou, assim, a mecânica, o time estava funcionando bem na forma de atacar. Isso pelo lado direito. Isso que o Jailson falou é muita verdade, porque pensa bem, você está ali, você é o Iban, você é o marcador daquele lado esquerdo. Não tem ninguém no seu setor, isso te dá um grilo na cuca. Pô, cadê os caras? Sim. Os caras não vão atacar aqui? E aí quando você percebe, opa, tem dois em cima de você, de onde eles surgiram? Não sei, eu estava aqui marcando e tal. E no segundo tempo tem um que é meu, ok. Agora é responsabilidade minha. E o pior, aquele cara que aparecia com muita frequência, ele tinha recuado, tinha virado um volante do outro lado. Ontem a gente ouviu essa expressão e eu acho que faz muito sentido. O jogo, as modificações, o que a comissão técnica fez ontem com o Corinthians e com o Carrijo foi desidratar. Ele chegou com muita hidratação. Ixi, mas que beleza. No carnaval. Tava maravilhoso, tava assim, bem hidratado, vendendo saúde. Aos poucos, não, vamos colocar um outro ali no seu lugar, você vem para trás, murchou. Então, assim, as mudanças não surtiram o efeito que o Ramon esperava, isso é certo. Certo. E vocês acham que o Coronado poderia ter entrado antes do Giovani? Acho que ele poderia ter começado o jogo. Aí aquela história, assim, aí eu não vou dar uma de gato mestre. Eu não faço, nem a Lili que está na porta lá, a gente não sabe como é o dia a dia do Coronado. Agora, ele dá uma entrevista, para a Lili, inclusive, né? No final do jogo, que foi muito legal. Olha, aqui no Brasil não tem treino, aqui é jogo. Verdade. Não dá para treinar. Eu só vou adquirir ritmo de jogo se eu jogar. Cara, se no dia que não tem o Garro você não é opção, você não vai jogar nunca. A não ser que... Assim... E a Lili até pergunta, né, pro Coronado, Lili, sobre a condição física dele, se ele tá 100%, se ele tá bem, qual que é a condição o Ramon dele. Justifica que ele entraria, mas fosse no lugar do Memphis. E também não é por aí, né? Justamente por Memphis isso. vai ser assunto? Peraí. Eu sei. Eu falo que eu perguntei pra ele no final da partida que eu queria saber como é que ele estava fisicamente, pra entender por que ele entrou só no finalzinho, né? Por que de repente ele não foi uma opção de titular ou de repente entrar ali no início do segundo tempo. E ele falou que fisicamente ele tá bem, mas é isso, como o Marra comentou a entrevista dele. Não tem tempo pra treinar, igual hoje eles se reapresentam, amanhã tem um treino e já jogam no sábado. Então ele precisa ir para campo, jogar para ganhar ainda mais ritmo e tentar voltar a ocupar o espaço dele ali, né? Tentar uma titularidade, quem sabe. E das opções que o Ramon pode fazer, e ontem na coletiva, você estava falando sobre a escolha do Giovani, que você até entende. Eu achei que na coletiva faltou ele explicar isso que você me explicou. Da perna para cruzar, para chutar. Eu achei que o Ramon não conseguiu passar uma leitura de jogo na hora dos Até questionamentos. porque o Coronado não entraria no lugar do Memphis, entraria no lugar deixado pelo Garro. Pelo Garro. Isso. Não. E em relação à defesa, Marra, porque tem, né, a gente estava vendo ali o desempenho da defesa e tem as mudanças, os Data e a ESPN fez uma grande pesquisa mostrando então as duplas. Pesquisa, hein? Não é, Marra? Minuciosa. Ontem eu cheguei a pedir para passar no linha, apesar de eu não estar no linha. Só que não daria tempo de ficar pronto, porque olha o tamanho da pesquisa. É muito legal, porque eles fizeram a análise, o Data e a ESPN, o nosso setor aqui, o pessoal que trabalha bastante, fez o levantamento na raça, na unha. Vamos lá, o Gustavo Henrique com o Félix,
Os minutos jogados foram os que mais jogaram juntos, né? Com 499 minutos. Sofreram 3 gols. A dupla de zaga que mais sofreu gol, Kaká e Ramalho, que jogaram 360 minutos. Sim. E aí, por exemplo, Félix e João Pedro, né? Jogaram 360, mas sofreu um. Depois teve João Pedro e Ramalho, as variações, com 4 gols sofridos. Kaká e Félix, 180 com 4 gols sofridos também. Kaká e João Pedro já jogaram menos, com 1 gol sofrido. Kaká, Ramalho e João Pedro, 0. Gustavo Henrique e eu, Ramalho, 2. João Pedro, Gustavo Henrique, Félix, 1. Ramalho e Félix, 0. Aí tem que achar o denominador comum. Só uma coisa, isso só em 2025. Olha a quantidade de mudanças, de combinações diferentes só em 2025. E o pior, depois de tudo isso, esse trabalho incrível, maravilhoso, qual a conclusão que você chega que o Ramon chega? Nenhuma. Nem foi combinado, falamos junto. Nenhuma. Talvez uma, né, Jailson? Não dá para individualizar, não dá para falar. Esse zagueiro é o culpado. O problema para mim é coletivo. Principalmente ali nas questões dessa jogada aérea, que tem sido um problema desde o início da temporada. Ele já causou eliminação aí em Libertadores e agora essa derrota no bolso também. Da Lili. A Lili vai compartilhar com o pessoal ali. Mas esse bolso da Lili tem muitas informações. Eu abri também o nosso site, Lili, e vi que tem informações também sobre o caso Vai de Bet, para você atualizar para a gente com o presidente do Corinthians. Tem sim, informações extracampo também, né? Não é novidade para ninguém que tem uma investigação policial sobre o caso Vai de Bet. Agora, os próximos passos no ESPN.com, também o Fã de Esporte pode ver em detalhes, mas resumidamente, tá? Agora faltam apenas 3 depoimentos para que a polícia consiga encerrar de vez o inquérito e enviar ao Ministério Público. Quais são esses depoimentos? O ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelinho, né, Marcelo Mariano, e também o presidente Augusto Melo. É notícia, né? Os 3 vão depor dia 14, 15 e 16 de abril, mas notícia ainda é que eles vão depor não na condição de testemunha, tá? Mas na condição de investigados. Então, eu estava apurando, junto com o Joãozinho também do site, a gente conseguiu apurar que eles vão como investigados depois que a polícia fez todas as diligências, juntou todas as provas, quebras de sigilo bancário também, então ficou decidido que eles chegam para esses depoimentos aí dos próximos dias 14, 15 e 16 como investigados. Depois que eles prestarem depoimento na delegacia, aí sim a Polícia Civil deve encerrar o inquérito e encaminhar ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia, tá? Aí só para ter uma ordem mais ou menos, dia 14 Marcelo Mariano, dia 15 o Sérgio Moura e no dia 16 o presidente Augusto Melo. Então todos eles estarão presentes aí para prestarem depoimento sobre essa investigação do caso Vai de Bet. Fim da invencibilidade corintiana em sua casa. Olha aí, últimos 24 jogos do Corinthians na Neoquímica Arena foram 18 vitórias, 5 empates e essa derrota de ontem. A última, antes dessa de ontem, tinha sido 20 de agosto do ano passado. E ontem, então, a derrota para o Huracan por 2-1. Amigos, tanto o Romero quanto o Ramon Dias reconhecendo os erros e falando que o Corinthians tem que corrigi-los, ter mais maturidade em competições internacionais. E aí, Johnny? Olha, Bel, querendo ou não, essas duas sonoras que acabamos de escutar, principalmente a do Romero, chancelam todos os memes que a gente vê por aí sobre o Corinthians em competições internacionais. É de forma objetiva e de forma sincera, o Corinthians assumindo que a postura do time em jogos sul-americanos não é a mesma. Isso é um detalhe que o Ramon precisa consertar o quanto antes. Porque, querendo ou não, quem sofre... Ele falou que ficou com raiva, né? Na coletiva. Mas não foi apenas ele que ficou com raiva ontem, né? O torcedor que esperava muito mais do time após ser campeão paulista, campeão estadual contra um rival. O primeiro jogo na Neoquímica Arena, após o título, é um balde de água fria sinistro, você acabar sendo derrotado pelo Huracan. E assim, são erros que ocorrem também em jogos de estadual, em jogos de Brasileirão. A zaga do Corinthians é o calcanhar de Aquiles do time, a bola parada é um dos calcanhares de Aquiles do time também. O Corinthians é um dos times que mais toma gols em bola parada em 2025, da Série A. O levantamento feito aí pelo nosso Data. É um dos times que mais sofre gols em bola parada, e ontem aconteceu de novo, logo cedo. Você sair atrás do placar contra o Huracan
com um gol de bola parada e depois o segundo gol, uma falha do Félix Torres na lateral, depois a assistência que o Gustavo Henrique dá pro atacante. São muitos erros bobos que o Corinthians precisa ficar mais ligado. Competição sul-americana é um jogo muito mais pegado. O time do Huracan soube fazer cera depois ao longo do jogo para tentar esfriar muito bem a partida. Só que assim, existem algumas considerações que a gente precisa fazer sobre as escolhas do Ramon Dias também. Ele cita que o Corinthians sente muita falta do Garro, né? E é verdade, né? É óbvio, qualquer time sentiria, sem dúvidas. O Garro é um jogadoraço, é um craque, mesmo não atuando ainda em 2025 como atuou bem em 2024. Aí você tem um outro meia que pode possuir algumas características diferentes, mas você tem um meia cerebral no time e você não escala esse meia, que é o Coronado. Você coloca na responsabilidade do Memphis ser ali, querendo ou não, o cara de criação do time, e não funcionou. Você poderia muito bem ter tirado o Memphis ou o Romero para colocar o Coronado e dar uma dinâmica pro meio campo. Tirar o Memphis? Isso parece uma... Não pode, né? Não pode. Hoje Pra em dia mim não parece... pode. É quase impossível. Pra mim parece uma loucura. Mas acho que talvez uma pergunta, né, Johnny? O Coronado, quando entra, tá justificando também? O primeiro lance ontem do Coronado justificou a entrada dele, por exemplo. É um chute perigoso, ele entrou ligado e um jogador... Acho que você vai concordar comigo, Breler. Ele perde Breler. espaço também, ou perdeu espaço, por lesões, por ficar muito tempo fora. Aí, quando ele volta, é natural que ele vá voltando devagar, que o técnico vá dando uma olhada na parte física, no ritmo de jogo. Concordam ou não? Eu tô enganado. Concordo, mas ao mesmo tempo, assim, se ele estava disponível, Abel, principalmente a partir do segundo tempo, quando o Corinthians já tá atrás do placar, o Ramon, com as substituições, encheu o time do Corinthians de atacantes, colocou o Giovani, que tá com o pé fora do clube já, e não colocar o Coronado, o Corinthians perdeu o meio-campo pro Huracan, ficou sem criatividade, e mesmo precisando correr atrás do placar, não criava o suficiente. E a postura do Corinthians em competições internacionais precisa mudar. Eu concordo com o Romero. O Corinthians ontem justifica todos os memes, a brincadeira do acesso negado, as sonoras do Flávio Prado, tudo se justifica ontem. Né? E isso não pode ocorrer porque exagera, quem depois... Se justifica é um exagero. Justifica. Ali são brincadeiras, são memes. São brincadeiras, mas querendo ou não, vamos lá, retrospecto do Corinthians, 5 jogos esse ano em competições internacionais. O Corinthians não jogou bola em nenhuma delas. Contra o CV, os 2 jogos, muito ruins. É verdade. O jogo contra o Barcelona do Equador fora de casa, muito ruim. Você não consegue reverter. Desastroso. Aquela meia hora final, você tá maluco, é bom nem lembrar. E aí, tem a volta contra o Barcelona, você não consegue reverter. E ontem, com o Huracan, uma derrota que acaba com uma invencibilidade enorme dentro de casa. A postura precisa mudar. Ainda não é o fim do mundo, também não tô querendo aqui criar uma tempestade. Mas vai ser difícil se classificar, só passa o primeiro, você lembrou. Na Sul-Americana... o segundo ainda tem uma chance de repescagem contra alguém que vem da Libertadores. Mas o Corinthians caiu, teoricamente, talvez no grupo mais difícil da Sul-Americana, né? Você tem um Huracan, um América de Cali. Normalmente na Sul-Americana você encontra um time mais fraco. O América de Cali começou bem ganhando fora, né? 3-1 fora. Então o Corinthians precisa abrir o olho se quiser buscar a Sul-Americana. Aliás, é o próximo jogo do Corinthians na Sul-Americana, não é o América lá em Cali? Olha que pedreira. Que gostoso. Aí, ó, 2 derrotas, amigo. Tá praticamente fora, né? Isso gera mais um dilema pro Corinthians, porque a pré-Libertadores já tá começando a cobrar a conta. Porque são 4 jogos a mais em começo de temporada para um time que chegou na final do estadual. Então já tem um calendário inchado que pode ganhar mais 2 jogos. E muita gente vai pensar, mas 2 jogos depois contra um time que sai da Libertadores. Então é um momento... E esses 2 jogos certamente estarão entre jogos do Brasileirão, às vezes, de repente, Copa do Brasil perto. Sim. Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians agora já está demonstrando um desgaste físico que a gente viu o Botafogo apresentar na temporada passada. O Botafogo também foi na pré-Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos da fase de grupos, aí depois chegou o Arthur Jorge também, ajeitou a casa e o principal, o Botafogo se reforçou muito. Fez o elenco com profundidade, com muitos jogadores e fisicamente os jogadores do Botafogo são tanques, jogadores de muita potência. No Corinthians tem o meio-campo, que é robusto, sim, mas em outras posições faltam jogadores para sustentar essa intensidade. Então o Giovani entra no segundo tempo. Não é esse jogador de potência física. Thales Magno, mais jogador com bola no pé. Coronado, a mesma coisa. Então, para sustentar uma temporada com muitos jogos e com pré-Libertadores no meio do caminho, com final de estadual, Corinthians talvez vai ter de pensar em reforços pontuais
para encorpar elenco, para deixar o elenco mais robusto fisicamente para sustentar a maratona de jogos. E é normal, todo clube vai sentir. Tem a parte que é do Ramon Dias, de fato, a opção pelo Giovani que vinha escanteado, e até essa opção já pode indicar também que o elenco está sentindo esse peso nas pernas. Então é algo para o Corinthians também ou se mobilizar com força total para tentar o primeiro lugar de qualquer maneira na Sul-Americana e evitar mais 2 jogos de play-off, ou vai dar aquela freada consciente de que há um risco de perder a vaga na Sul-Americana e o Corinthians vai focar mais em Campeonato Brasileiro, nas competições... Nos nacionais, né? Querendo ou não, né? Mas ainda assim é uma frustração pro torcedor, né, Johnny? Porque termina o ano bem, com boas expectativas na Libertadores, não vai nem para a fase de grupos e pode cair na Sul-Americana. Então representaria um baque, sim, apesar de uma euforia ainda, do torcedor estar feliz pelo título em cima do maior rival no Paulista. É bom lembrar, ele tem que se recuperar para terminar em primeiro e garantir a classificação direta lá para os mata-matas da Sul-Americana. Ele tem a possibilidade de terminar em segundo, como o Breler colocou, e aí ele teria que disputar mais 2 jogos contra alguém que vem da Libertadores, mas ele pode também terminar em terceiro ou quarto do grupo, e aí acabou. Esquece. E aí acabou a Sul-Americana. Então é isso, agora bora para a informação do Thales Magno. Ele realmente vai ficar no Coringão até o final do ano. O Coringão conseguiu esse vínculo, essa extensão de empréstimo com o New York City dos Estados Unidos. Então essa novela é que chega ao fim. Na manhã dessa quinta-feira, o Corinthians e os representantes do jogador chegaram a esse acordo e assinaram uma nova renovação de empréstimo até o final da temporada. Para ficar com o atleta, o Corinthians aí vai precisar desembolsar nada menos que 5 milhões de reais, uma condição aí que foi imposta pelo Grupo City, que é o grupo lá do Manchester City, do Bahia. Os caras tá cheio da grana e os caras não dão mole, cara. É isso daí, o paga ou não fica. E ele que é artilheiro do Corinthians, foi artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, então ele tem um papel determinante nas primeiras negociações que rolou para ele poder permanecer até o final do ano. Ele queria muito ficar, porém tem que começar a voltar a jogar bola, né? Que o Thales Magno contra o Huracão ontem foi uma lástima, não acertou nada, nem um drible, cara, foi constrangedor o Thales Magno ontem, e não só ontem, mas nos últimos jogos ele vem jogando muito mal. O jogador que chegou ao Timão em agosto do ano passado aí foi peça importante na campanha da recuperação comandada por Ramon Dias no Campeonato Brasileiro. No total, ele tem 37 jogos pelo Corinthians e 8 gols com a camisa alvinegra. Então é isso aí, Thales Magno até o final do ano no Corinthians, até porque é difícil a gente comprar ali indefinitivamente, né? Ele custa aí a casa dos 80 milhões de reais, então muita grana. Nem acho que vale isso também, 80 milhões de reais. Eu acho que 30 milhões de reais no Thales Magno, 40 estaria muito bem pago, mas é isso. Deixe seu like, comenta aí se você gostou dessa extensão de empréstimo do Thales Magno no Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.